E aí, galera, o nosso convidado de hoje é o Eduardo Torquato, ex-jogador do Corinthians. Eduardo, de onde surgiu o sonho de ser jogador de futebol? Bom, Gi, o sonho de se tornar jogador de futebol surgiu quando eu tinha 8, 9 anos, né? Eu joguei dos 7 aos 10 futsal pelo SESI. E com 8 anos, os 7 anos eu estava no time B do SESI, na época era muito forte o futsal do SESI. E com 8 anos eu fui pro time principal, né? Da minha categoria. E daí alguns treinadores, né? Na época o Marcelo, que eu tenho admiração até hoje, me convenceu, né? E convenceu a minha mãe de que eu poderia tentar, né? Futebol de campo, algumas peneiras quando eu tivesse lá pelos 12, 11 anos aí, a estar fazendo peneiras pro campo, né? Foi aí que surgiu realmente a vontade de se tornar jogador, né? Por um empurrão assim, né? De um treinador. Nos fale sobre a sua base. Você é formado nas categorias de base do Corinthians. Como foi para você jogar pelo Timão? Isso, Gi. O clube que me formou, a minha base foi no Corinthians. Antes de fazer o teste no Corinthians em 2001, eu fiz um teste no São Paulo. Cheguei a ficar 3 meses na base. Eu era bem pequeno, tinha 10 anos. E não deu certo, né? Com 3 meses que eu tava lá, fui dispensado. Na época era o treinador Betão, ex-lateral do esporte. Hoje meu amigo pessoal, inclusive. E não deu certo, fui dispensado. Minha mãe conseguiu um teste para mim no Corinthians em 2001. Tava Lulinha, Dentinho, Everton Ribeiro, tinha outros jogadores que depois tiveram sucesso em outros clubes, né? E eram toda quarta-feira, se eu não me engano, os testes. Então foi uma sequência de 5 testes onde eu consegui ser aprovado e aí começou meu vínculo com o Corinthians, que é o clube que eu fiquei mais tempo, né? Ter passado na base do Corinthians foi uma das grandes sensações que eu tenho na vida, né? Por ter sido muito difícil ter conseguido me firmar ali por bastante tempo e vinha muito jogador bom, né? Era uma das bases, né? Mais bem qualificadas do país, né? Sempre foi. A cobrança era muito, né? Na época o treinador Otávio, o Eduardo, era um clube muito vencedor, né, na base. Então, era muito difícil se destacar muito, porque tinha muito jogador bom e era uma das melhores bases do país. Mas com certeza foi um objetivo pessoal, ainda que muito novo, que eu consegui, que hoje eu tenho muita alegria assim, né, de ter passado por ali e ter vivido aquilo no Corinthians. Na sua época de Corinthians, quais os jogadores que você chegou a treinar ou jogar que hoje são destaques em seus clubes? Bom, Gil, os jogadores da minha época, né, na época de 90, 89, que cheguei a jogar juntos, foram Lulinha, né? Foi Lulinha, foi o Everton Ribeiro, foi Júlio César, o goleiro, Caju, Aislan, né? O Aislan depois foi pro Sport, quando acabou a Copa São Paulo em 2008. É, o Dentinho, o William, eu cheguei a treinar algumas vezes. Foram os jogadores que tiveram bastante sucesso, né? Da minha geração. 90 e 90, 99, a 91, 89 foram esses jogadores que se destacaram e fizeram sucesso tanto no Corinthians como em outros clubes. Você também jogou pelo São Raimundo. Nos conte um pouco como foi jogar por lá e quais competições chegou a disputar. Bom, Gi, em 2008, né, eu fui jogar no São Raimundo, né? Fui por um grupo de empresários, cheguei no São Raimundo para jogar o profissional, né? Embora eu ainda tinha idade sub-20, mas não cheguei a atuar nenhuma vez sub-20, já fui direto pro profissional. Cheguei no meio do campeonato roraimense, né? Campeonato estadual. Joguei a Copa do Brasil pelo São Raimundo. Foi, eu acho que na minha carreira inteira, assim,
Embora eu tenha passado no Corinthians, que também era um grande time, o São Raimundo foi uma grande experiência, né? Pessoal e profissional, né? Porque eu vivi realmente o futebol profissional, né? A expectativa de um futebol profissional, toda aquela sensação, né, de você brigar por 3 pontos, você jogar um mata-mata. Então, jogar no São Raimundo foi uma das conquistas da minha vida que eu vou levar com certeza pro resto da vida, né? Um, um clube também muito bem estruturado, onde eu fui muito bem acolhido. Então eu joguei lá a Copa do Brasil e o estadual, e na época estavam na Série C, né, do Campeonato Brasileiro. Cheguei a jogar algumas partidas, mas foi com certeza assim um marco assim, na minha vida, né, ter jogado pelo São Raimundo. Quem é a sua referência na posição que você joga e por quê? Olha, Gi, na posição minha eu sou lateral, né? Embora eu goste de jogar na lateral direita, eu também atuo bastante na lateral esquerda, né? Eu chuto bem com as duas pernas e na minha hoje assim, atualmente a minha referência, né, é o Marcelo. É um grande lateral, né? Então, eu acredito que é ele mesmo a referência no futebol hoje para mim, na minha posição. No que já parou de jogar, com certeza o Cafu, né? Cafu, Roberto Carlos, esses jogadores foram a minha referência, né? Os jogadores que eu admirei e admiro muito ter jogado na posição de lateral, seja na direita, seja na esquerda, né? O motivo de ter escolhido esses jogadores na minha posição como referência para mim é a dinâmica de jogo, né? Você tem um Marcelo que defende muito bem e consegue distribuir muito bem o jogo ali, né, pelas laterais, né? Avança muito bem. O Cafu, pela sua, né, a inversão de bola era perfeita. Também ofensivamente era um bom jogador e defensivamente também. Então equilibrava-se bastante assim nesses jogadores a uma tática de futebol naquela época, né? E o Marcelo atualmente no Real Madrid. Então o motivo com certeza é a dinâmica de jogo, né? Poder usar esses jogadores taticamente, tanto ofensivamente como defensivamente. Estamos em ano de Copa do Mundo. Como você vê o preparo da seleção e acredita no título? Bom, Gi, eu acredito que a preparação para a Copa do Mundo já começou há algum tempo, né? Os jogadores nos seus clubes, obviamente. A gente tem o Marcelo voando no Real Madrid, o Fagner ganhando títulos no Corinthians, que são jogadores que provavelmente vão, né? Gabriel Jesus no Manchester. Então, eu acredito que a preparação, os jogadores que estão quase certo de ir, estão fazendo muito bem nos clubes que estão jogando, né? Estão se destacando, então o individual está muito avançado, né? Embora acredito que o principal jogador, que é o Neymar, aquela lesão acho que vai dificultar um pouco para ele assim nos primeiros jogos, mas eu acredito que pelo nível dele e o talento, ele vai conseguir aí chegar voando nessa Copa. Então acredito que sim, que a seleção está bem preparada, é favorita sim, né? Vive um bom momento assim como a seleção de 2002, né? O individual dos jogadores que estão jogando lá fora, Firmino, os que estão aqui no Brasil que estão cotados para ir para a Copa também estão muito bem. Então acredito que a seleção vai conseguir aí ser campeã do mundo. Eduardo, obrigado por participar da nossa resenha. Galera, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha para ajudar, beleza? Beijão! Fala galera, aqui é o Eduardo Torquato, ex-jogador da base do Corinthians e São Raimundo do Amazonas. Hoje eu participei do programa Resenha com a Gi. Queria convidar a todos para estar assistindo, inscrevam-se no canal, um forte abraço.